que o Senhor possa colocar no seu coração aquilo que interessa para Ele e para você. 2 Coríntios capítulo 6. Vamos ligar o carro e vamos entrar na estrada. Vamos pegar aqui a rodovia, canal, 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6. Eu já ia falar canal 6, olha. 2 Coríntios capítulo 6 é a nossa rodovia que nós estamos na estrada da Bíblia. Amém? Tá? Nós estamos no versículo 11. No versículo 11 ao versículo 13. E nós já temos aqui uma grande placa, tá? A grande placa é o tema, o Pai. Paulo fala aos coríntios como um pai amoroso falaria aos seus filhos. O tratamento de Paulo à igreja de Coríntios, como um pai falando aos filhos, né? Vamos ver o versículo 11 e 12. 11 e 12 tem algumas lições aqui para a gente tirar. 11 e 12. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Amém? Paulo está com o coração totalmente aberto. Está agindo de uma forma franca e de uma forma sincera para com eles. Amém? Um coração aberto para eles. A gente precisa abrir o coração para aquelas pessoas que realmente importam, né? E aí tem que tomar o cuidado de não abrir o coração para todo mundo, né? Porque às vezes nós abrimos o coração para todo mundo e tem pessoas que não merecem ouvir o que está dentro do teu coração. Tá entendendo? Por quê? Porque dentro do teu coração tem alguns segredos, dentro do teu coração tem coisas que nem todo mundo pode ouvir. Dentro do teu coração tem coisas que é segredo teu, é coisa tua, e que você não pode compartilhar muito. No caso aqui, Paulo estava sendo sincero com eles. Amém? E o que estava no coração de Paulo em relação à igreja de Coríntio, ele estava ali tratando, colocando para fora, amém? Porque esse era o pensamento dele em relação àquela igreja. Uma igreja que ele amava e estimava, porque, afinal de contas, ele é o fundador dessa igreja. Apesar de tudo aquilo que ela, de tudo aquilo de toda a oposição que ele sofreu ali, Paulo tinha um carinho especial pela igreja de Coríntio, né? Tá, agora a lição para nós é o seguinte, amém? O cuidado que devemos ter com o coração para abrir para certos tipos de pessoas. Às vezes você abre o coração para uma pessoa que ela não merece que você abra o coração para ela, tá? E aí você pode até correr o risco de sofrer danos por ter aberto o coração para alguém que não merecia. Tem alguém que vai tentar de todos os meios descobrir o que tem dentro do teu coração. E se você não vigiar, amém, ela vai conseguir descobrir o que tem dentro do teu coração e vai acabar o que te decepcionando e te frustrando. Então você precisa tomar muito cuidado para quem você deve abrir o coração. Amém? Eu em particular, eu prefiro abrir o coração para Deus de tudo. Meu coração para Deus é aberto completamente. Deus sabe tudo o que se passa na minha vida. O que eu puder compartilhar com Ele, eu compartilho. E mesmo que eu não compartilhe, Ele sabe. Mas se tem uma coisa que Deus gosta é de ouvir. Amém? Ouvir a gente. Então Ele gosta quando a gente compartilhamos coisas que está dentro do nosso coração, né? E também eu compartilho coisas apenas com pessoas que realmente importam, né? Se certo assunto que eu tenho que abrir o coração, amém, interessa a tal pessoa e eu sentir firmeza e confiança, eu vou abrir o coração para ela. Tem dois textos bíblicos, textos bíblicos, isso. Mateus 12. Na verdade é um texto bíblico só, né?
Mateus 12. Mateus 12, versículo 34. Diz assim: ninhada de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Amém? Em outras palavras, Jesus diz que o coração é como um depósito, que você deposita, amém, as informações que você recebe por meio dos teus pensamentos. Tudo aquilo que você adquire de conhecimento vai para o teu coração, amém? Tá? E dentro do teu coração você tem que fazer o filtro, você tem que fazer o filtro do que é bom e do que é ruim, amém? Tá? Se o teu coração for um coração de coisas boas, vale a pena até você abrir o coração para as pessoas, amém? Quando for tratar de alguma coisa de a nível de interesse, né? Se você tiver um coração bom, você terá um coração cheio de coisas boas. E você vai ter muita coisa boa para passar. Agora, tem gente que tem um coração meio ruim, né? Cheio de coisa ruim. Então, na hora de passar alguma coisa, amém? Em vez de ele adoçar, ele vai amargar a vida das pessoas com aquilo que ele passa. Tá certo? Então, vamos cuidar um pouco mais do nosso coração, sabendo que ele é um depósito. E é dentro dele que nós guardamos, amém? As informações que nós recebemos, tá? E tomar o cuidado para que você não fale certas coisas do teu coração, que são ideias, pensamentos, projetos que você tem, amém? Tá? Sonhos que você tem. Essas coisas não é boa você ficar abrindo o coração para qualquer um, né? Agora, quer ver uma coisa boa de você sempre abrir o coração? São as informações que você recebe da palavra de Deus. Amém? Principalmente das questões que falam da salvação. Se você tiver um coração cheio, amém, do assunto da salvação, vale a pena abrir teu coração para as pessoas que precisam ouvir a respeito desse assunto. Não é verdade? Tá? Então fica aí minha primeira chamada de atenção para você. Tá? Evite abrir o coração para quem não merece que você abra o coração. Amém? Não abra o coração para pessoas perigosas. Tome cuidado, tá certo? Tá? Agora tem uma coisa, abre o teu coração para Deus e para as pessoas que realmente importam, tá? Veja quem realmente importa você abrir o coração, aí você pode abrir o coração se você estiver se sentindo segura. No caso aqui, Paulo está dizendo que está procurando ser o mais possível honesto, né? Abrindo o coração dele para a igreja de Coríntio, apesar de ter ali um monte de gente que não valia a pena abrir o coração, porque eram pessoas que não consideravam Paulo como apóstolo, não consideravam Paulo como líder. Tá certo? Tá. Versículo 13. Vamos voltar aqui para a estrada, vamos entrar na rodovia de 2 Coríntios capítulo 6 e vamos ver aqui, amém, o que tem aqui no versículo 13. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenho por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês. E abram completamente o coração de vocês para nós. Amém? Bem, eu já abri o coração para vocês.
Agora vocês têm que abrir o coração para mim também. É o que Paulo está falando para a igreja de Coríntio, né? Tá? Que vocês tenham o mesmo sentimento, né? Que vocês sejam recíprocos, né? Se eu estou abrindo o coração para vocês, vocês também devem abrir o coração de vocês para mim, né? Eu coloquei aqui e fiz uma análise da seguinte maneira. Damos um tratamento e não recebemos o mesmo. Isso é difícil de lidar, amém? Quando nós damos um tratamento e na hora que nós queremos, e na hora que nós pensamos que vamos receber um tratamento semelhante e não vem esse mesmo tratamento para nós, tá? Isso fica difícil de se lidar. Ele está abrindo o coração para a igreja de Coríntio, mas a igreja de Coríntio não está abrindo o coração para ele. Fica difícil nessa uma relação onde não existe, né, esse caminho de vai e vem, né, esse caminho de vai e volta. Fica difícil quando os sentimentos não batem, quando os pensamentos não batem. Fica muito difícil mesmo, né? As pessoas precisam abrir o coração, amém, quando o outro abre o coração. Precisa haver essa recíproca, né? Um para com o outro, tá certo? Então damos um tratamento e não recebemos o mesmo. Isso é difícil de lidar, né? Quando você está aberto para a pessoa e a pessoa não está aberta para você, está fechado para você. Como é que você vai dialogar com uma pessoa dessa? Não tem como. Como é que você vai entrar num acordo com uma pessoa dessa? É muito difícil de se lidar. Amém? Mas Paulo, como um pai, estava decidido a abrir o coração para aqueles irmãos, para aquela igreja, né? Ele estava ali com o coração aberto, pronto, né? A ouvir o que eles tinham para dizer. Ele estava agindo com sinceridade e falando o que o coração deles sentia. E agora estava esperando que eles também abrissem o coração e falassem o que eles sentiam. Tá certo? Tá? Era isso que Paulo queria. Amado, é muito difícil quando você está pronto, tá certo? A ser sincero com alguém. E a pessoa que, do outro lado, ela não está pronta a ser sincera com você. E ela não quer ser sincera com você. Aí, meu irmão, minha irmã, fica muito difícil esse relacionamento. Amém? Os dois têm que estar de acordo, os dois têm que estar com o coração aberto para que as coisas possam fluir, amém, dentro do relacionamento. Vamos lá. Versículo 14 até o 16. Vamos pegar a estrada aqui. Versículo 14 ao 16. 14 ao 16. Do 14 ao 16, nós vamos ver aqui Paulo colocando uma placa de proibição. Amém? Tá? Uma placa de proibição é uma placa de perigo. Tá? Na estrada da vida, as proibições são placas de perigo. Se a gente ultrapassar aquele limite, nós corremos riscos. E nem sempre vale a pena correr riscos. E a gente tem que tomar muito cuidado. Tá certo? A proibição vai do versículo 14 até o versículo 18. Amém? Vamos começar no versículo 14, a parte A do versículo 14. Do capítulo 6, versículo 14, a parte A. Olha o que diz aqui. Não se juntem com os descrentes para trabalhar com eles. Amém? Tem um sinal de pare aí. Amém? Tá? Vai falar a respeito da nossa relação com pessoas que não professam a mesma fé com a nossa. Né? Fazer aliança com pessoas que não professam a mesma fé que a sua, que não estão no mesmo nível de fé que você.
Tá? É isso que Paulo está tratando aqui. Paulo, ele vai, amém, trazer uma orientação sobre o cuidado que nós temos que ter ao fazermos uma aliança com pessoas que não professam a mesma fé do que a nossa. Tá certo? Boa tarde a Francinete, a Edmagna, todo o pessoalzinho que chegou, Egilson, né? Boa tarde, pessoal, vocês que chegaram aí depois que eu comecei a live. Tá certo? Fica aí o meu boa tarde. Tá? Então, vem aqui, ó. Paulo, ele vai descrever alguns motivos, tá? Alguns motivos para o que ele não quer essa aliança. Tá certo? E nós vamos colocar aqui, eu já coloquei aqui, já declarei aqui um assunto e nós vamos tratar agora. Ó, vamos ler até o versículo 16 para ficar mais completo o que eu quero tratar com vocês. 14 a 16. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Amém? Como pode Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Aleluia e glória a Deus. Está aqui, até o versículo 16. Como é que Paulo descreve aqui, pessoal? Amém? Como é que ele descreve sobre ser cristão? O que é ser cristão? Ser cristão é andar do lado do certo. Ser cristão é andar na luz. Ser cristão é ter Cristo como Senhor. Amém? Ser cristão, glória a Deus, é ter Deus como o Senhor da sua vida, e você, o teu corpo, ser o templo dele, a morada de Deus, o templo de Deus. Amém? Tá? E outra coisa, somos chamados de cristão. Esse é o nosso, dessa maneira que somos denominados. Tá certo? Agora, como é que é visto o não cristão? O andar do não cristão é errado, vive na escuridão, amém? Tem o diabo como senhor de sua vida, tá? É chamado de descrente e tem no altar um ídolo, né? Ele forma ídolos. E o primeiro ídolo que ele forma é ele mesmo, porque ele vive em torno do seu eu. Amém? Ele não anda segundo Jesus Cristo e o que Jesus pensa. Ele anda segundo o que ele pensa. Toda pessoa que anda segundo o que pensa tem a si mesmo como seu ídolo. Ele faz do seu ego, ele faz do seu eu um ídolo na sua vida. Ele é direcionado por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele acredita ser. Amém? Ele se intitula o capaz, o poderoso, aquele que pode fazer. Por isso que o descrente não tem parte com Deus, não tem parte com as coisas de Deus. E Paulo, ele descreve muito bem isso, ele fala, cuidado. Cuidado se você for se aliançar com uma pessoa que não professa a tua fé. Isso é perigoso. Amém? Tá? Olha, pastor, mas tem pessoas que não professam a nossa fé e são pessoas boas, bacanas. Tá certo, eu também creio. Amém? Eu também já trabalhei com pessoas muito bacanas, muito boas, amém? Que não professavam a minha fé. Tá entendendo? Tá? Mas existe um sinal vermelho. E é esse sinal vermelho que eu tenho que tomar cuidado. Amém? Vamos lá, pastora. Sabe o que é, pastor? Se associar com a pessoa que é incrédula, a pessoa que não é, né, assim, não é crente, nem nada, não segue a palavra de Deus, o que acontece? Se eu me associo com essa pessoa, pode ser parente, pode ser o que for. É amigo, não sei o quê. Se ele chegar para você tiver que fazer algo, e tiver que fazer alguma falcatrua,
O incrédulo vai falar, não, vamos dar esse jeitinho brasileiro. Aí o crente acaba o quê? Acaba entrando na dele, não é, pastor? Acaba o quê? Se associando e acaba até fazendo coisas erradas. Por quê? Porque ele está andando com aquele que não tem temor de Deus. Não é mesmo, pastor? Porque que nem o incrédulo, ele vai ver o lado dele. Não é? Não, mas vamos dar um jeitinho brasileiro, a gente vai ali, a gente resolve dessa forma. E é o quê? Por trás tem falcatrua. E o crente vai estar junto com ele. Entendeu? E o incrédulo, ele não tem temor. Né, pastor? Ele vai lá, ele faz as coisas, né? Ele não tem a mesma linha de pensamento. A Bíblia diz assim, andarão dois juntos se não estiver de acordo? Exatamente. Né, pastor? E eu posso dar o testemunho a respeito disso, tanto dentro da igreja, como fora da igreja. Até no meio dos parentes, às vezes tem crente que... Né, fora da igreja, eu fui trabalhar numa empresa, tá? Numa empresa, e dentro dessa empresa tinha o pessoal que gostava de fazer os seus esquemas, amém? E eu não aceitava aqueles esquemas. Eu preferia fazer as coisas do lado certo, andar pelo caminho certo, amém? E para mim fazer parte daquele grupo, eu tinha que estar dentro do esquema deles. Pois eles preferiram me tirar daquele grupo, me colocar em outro grupo, jogar em outro grupo, amém? Do que ter eu ali naquele meio. Eu me tornei uma pessoa não grata, amém? No certo sentido, dentro daquele setor, porque eu não concordava com coisa errada, tá? Isso dentro de uma empresa, né? Por não concordar com coisa errada, eu me tornei uma pessoa não muito grata, não muito boa para se trabalhar, né? Porque eu não fazia o que eles queriam que eu fizesse. Eu não sabia mentir, eu não sabia fazer falcatrua, eu não sabia enrolar, eu não sabia roubar, né? Então eu não era uma pessoa para andar com eles e trabalhar com eles. Então eles me tiravam do grupo, me jogavam para outro grupo, né? E eu acabava ficando sem se encaixar com ninguém, porque em todo grupo tinha o seu esquema. E o negócio ia ficando apertado para o meu lado, né? Ia ficando cada vez mais apertado para o meu lado, até que eu tive que decidir em sair daquela empresa. E dentro da igreja? Infelizmente, dentro da igreja, eu já passei por problemas muito semelhantes, amém? De ter que atender telefone e a pessoa está do teu lado, e a pessoa para me dizer que não está. E eu dizia para a pessoa não. Se alguém perguntar se você está, eu posso até dizer que você não pode atender agora, mas que você está aqui, você está, amém? Não, mas a ordem é dizer que não está. Então eu não vou atender telefone aqui dentro dessa sala. Porque se eu atender telefone, eu vou dizer que você está. Tá? E outros setores que eu trabalhei dentro da igreja, que eu não podia, que queriam que eu mentisse, eu não gostava de mentir, gostava de fazer rolo, não gostava de coisa enrolada, né? Então, eu percebia que eu não era muito desejado para estar em certos ambientes, em certos lugares, amém? Porque o que tinha, na verdade, era muita desonestidade, tá? E fica meio ruim. Por isso que Paulo ele vai logo ele já bate direto, né? É muito difícil você se aliançar com pessoas que não professam a mesma fé que a sua. Tá entendendo? Tá? E isso aqui não é questão só de evangélico, não. Não é evangélico, eu tô fora. Não. Amém? Professar a tua fé, o que você pensa de verdade. Tá? O que você realmente acredita que é a verdade. Porque tem pessoas que estão na mesma igreja que você, mas é julgo desigual. Ele não pensa igual a você. Ele não é alinhado ao que você pensa. E esse tipo de pessoa também vai criar problema na tua vida. Tá entendendo? Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente se aliança, com quem a gente se relaciona para algo mais sério, né?
Tá certo? É o que Paulo está tentando mostrar aqui. Olha, tem vários porquê não é bom você se aliançar com a pessoa que não professa a mesma forma de pensar que a sua. Tá? Eu separei aqui 2 versículos para a gente conferir. O primeiro está em Amós, capítulo 3, versículo 3. Um versículo muito conhecido de Amós. Olha o que diz. Por acaso 2 pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Poderão andar 2 pessoas juntas se não tiver de acordo? Amém? Se não entrar num acordo, não dá para andar junto. Amém? Se não concordaram em andar no mesmo ônibus, tá entendendo? Não tem como andar no mesmo ônibus. A pessoa tem que concordar. Por isso que você precisa aprender a analisar, tá? Para que você tenha relacionamentos menos conflitantes. Procure pessoas que professam a mesma forma de fé que você professa. Que tem o mesmo ponto de vista do crer, do acreditar. Amém? Tá aqui o seu. Tá entendendo? Não é porque a pessoa é evangélica que significa que ela está alinhada ao que você pensa. Tá entendendo? Tá? É muito decepcionante quando a pessoa diz, eu sou evangélica, e ela trabalha junto com você. E de repente ela tem um pensamento oposto ao que você pensa. Amém? Tá? Ele é um evangélico com um pensamento diferente do teu. Amém? Tá? Então, Paulo diz, olha, é muito difícil você se aliançar com pessoas que pensam diferente de você. Então, a placa de perigo está aí. Perigo, cuidado. Amém? Não ultrapasse, tome cuidado, vigia, tá certo? Tá? Paulo aqui já proíbe, né? A gente já é um pouquinho mais bonzinho, né? No século XXI, a gente precisa ter um pouquinho mais de moderação. Mas Paulo já não. Paulo já diz, olha, não tenha, é uma ordem, né? Não tenha, você vai ter muito problema. E eu não gostaria que você tivesse tanto problema. Amém? Então esse não de Paulo é mais para evitar problema, sabe? Do que tirar a tua liberdade de querer ou não querer. Tá? Amém? Não, Paulo não está querendo colocar uma proibição em você, tá certo? Amém? Taxar você do que você não pode fazer. Mas ele está te orientando, ele está me orientando e está orientando a gente. Ele quer evitar problemas na nossa vida. Ele quer que a gente tenha menos desgaste nos nossos relacionamentos. Amém? Que nós tenhamos relacionamentos mais saudáveis na nossa vida. Tá certo? Então, tome cuidado com quem você se relaciona. Tá? Lembrando que o cristão pensa de uma maneira e o não cristão pensa de outra. Tá? E ali estão as 2 coisas que são colocadas. O que é o cristão e o que é o não cristão a nível de pensamento. Tá certo? O que Deus pensa. Tá? A parte B do versículo 16 de 2 Coríntios diz assim, né? Porque o 16, o 15 e 16, tá, nós já fomos. Agora vamos para a parte B do versículo 16. Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse, eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Amém? Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Aleluia. Glória a Deus. Uma das coisas que você tem que ter certeza dentro de você, convicção dentro de você, tá? Que quando você aceita a palavra de Deus, quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quando você crê na sua morte e na sua ressurreição, você está trazendo para a sua vida o Deus vivo e verdadeiro. Amém? Tá? E você vai fazer dele Senhor da sua vida. Tá entendendo?
tá? E algumas coisas vão acontecer nessa relação, porque é uma verdadeira aliança, é uma verdadeira aliança. Deus ele vai fazer 3 promessas, vai trazer 3 recompensas, amém, na nossa vida, por nós tornarmos ele seu Deus, nosso Deus, né? Tornar ele nosso Deus. Primeiro, no versículo 16b, diz assim: serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Amém? Aleluia. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Eu viverei no meio deles. Eu viverei entre eles. Graças a Deus. Oh, aleluia. Eu vou morar e viver com eles. Que recompensa, né? Quando você torna Deus Senhor da tua vida, quando você realmente assume uma postura de um crente de verdade, glória a Deus. Quando você se separa de coisas erradas, se separa do pecado, Deus te acolhe como filho dele e torna você um filho dele. E agora você pode dizer que o Senhor é o teu Deus. E ele faz essa promessa: vou morar e viver com eles. Vou morar e viver com eles. No versículo 16 e 17, amém? 16 eu já li, o 17 diz assim: e o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. Eu vou receber vocês. Amém? Eu estarei no meio de vocês. Eu andarei entre vocês. Glória a Deus. Se vocês não se misturarem, se vocês não tiverem uma vida dupla, amém? Não adianta você ser cristão e aceitar os princípios do ímpio, aceitar os princípios do mundano. Não, meu irmão. Aleluia. O crente de verdade, ele não aceita os princípios dos ímpios. Ele não aceita o princípio dos mundanos. Ele tem a sua formação. Aleluia. Ele anda alinhado com a palavra. E com isso Deus recebe ele como seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Amém? Tá? Deus será um pai para vocês. Deus será um pai para nós. Louvado seja o nome do Senhor. São essas 3 recompensas que são prometidas a todos que obedecem e se separam dos impuros. Deus viverá neles, Deus andará entre eles e Deus será um pai para eles. Faltou eu passar um versículo para vocês aqui. 1 João 1, versículo 6. 1 João 1, versículo 6. 1 João 1, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Amém? Meu amigo e minha amiga. Aleluia. Tem gente que traz muita confusão, tanto para as pessoas que não são crentes, e acabam se tornando uma pedra de tropeço no caminho delas. Amém? E também traz muita confusão para dentro da igreja. Porque tem cara de crente, jeito de crente, se veste como crente, mas não tem ações, atitudes, comportamento, amém, de crentes. Nas suas palavras, amém, você não vê um comportamento cristão. Nas suas ações, você não vê o comportamento cristão, tá? Então, se você diz que ama Deus e anda unido com Ele, então você tem que estar alinhado à palavra dEle. Amém? Deus e a sua palavra é a mesma coisa. Aleluia. Glória a Deus. Quem ama a palavra de Deus, quem coloca em prática a palavra de Deus,
não vai criar confusão. Amém? Nem os ímpios vão ficar confusos e nem os cristãos de verdade vão ficar confusos. Mas aí tem gente que acaba confundindo, né? Ele está lá no meio dos ímpios e tem um comportamento dúbio. Amém? Ele tem dupla personalidade, tá? Ao mesmo tempo que ele se diz evangélico, ele tem um comportamento ímpio. Amém? Ao mesmo tempo que ele diz que é crente, ao mesmo tempo que ele empresta a sua boca para Deus, ele também empresta a sua boca para o diabo. Tá entendendo? Tá? Por quê? Porque ele não leva a sério a palavra de Deus. Ele não procura de verdade colocar em prática a palavra de Deus. Tá? Eu acho muito importante esse versículo. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus, eu estou unido com Deus. Amém? Eu não posso dizer isso só da boca para fora. Eu tenho que dizer isso com o meu testemunho pessoal. Eu tenho que dizer isso com o meu comportamento, com as minhas atitudes, com a minha forma de falar. Tá entendendo? Tá. Mas aí, ao mesmo tempo, eu vivo de uma maneira que eu pareço trevas no meio do povão. Amém? Eu estou lá no meio dos ímpios e meu comportamento não difere nada do meio dos ímpios. Eles estão xingando, falando palavrão, e eu estou fazendo a mesma coisa. Né? Eles estão mentindo e eu estou mentindo. Eles estão com falcatrua e eu estou com falcatrua. Eles estão fazendo coisa errada e eu estou fazendo coisa errada. Amém? Depois do serviço, eles saem, amém, para pecar, e a pessoa também vai lá, também vou, também sou filho de Deus, também posso dar uma saidinha. Tá entendendo? E vai lá e tem um comportamento igual ao deles. Ah, meu irmão, quanta confusão que você traz. Como é que o ímpio vai se salvar com esse tipo de comportamento? Amém? Como é que você vai dar testemunho, até mesmo dentro da igreja, com esse tipo de comportamento? Deixa de ser pedra de tropeço. Amém? E seja alguém que Deus possa usar. Deus quer usar você de verdade. Mas para Ele te usar, você tem que dar provas que você é crente de verdade. Que o teu comportamento condiz, amém, com o cristianismo que você prega e o cristianismo que você vive. Tá certo? Tá? Então tem muitas pessoas que estão trazendo mais confusão, amém, do que servindo de exemplo dentro da igreja, tá? E no meio dos ímpios. Tá entendendo? Eu lembro uma vez que botaram o irmão no púlpito. Primeiro que deram o título para ele de presbítero, né? E colocaram ele no púlpito. Estava lá no púlpito da igreja. Amém? Até uma criancinha era capaz de dizer, ó, aquele irmão está bêbado, pastor. Amém? Porque ele realmente, ele ficava no púlpito quase que caindo. Né? Tonto, com sono, amém? Todo vermelho. E o cheiro, né? Tá? E o cheiro de cachaça. Tá entendendo? Tá? E estava lá, amém? Numa posição de liderança. Tá? Até que não suportaram, tiraram ele e levaram para uma conversinha com ele. E ali ele confessou que ele passou a noite toda se embriagando, numa festinha. Amém? Tá entendendo? Tá? Olha, pro ímpio isso é normal, isso é natural. Amém? E cada um faz o que bem entende. Tá? Mas para um cristão de verdade, alguém que está em posição de liderança, principalmente, que tem que ter uma postura diferente, isso é uma vergonha. Amém? Isso é uma vergonha. Tá? E eu não sei se tem alguém ouvindo o que eu estou falando aqui agora. Amém? Sabe? Então eu queria chamar a sua atenção. Se tiver alguém aí, se tiver alguém me ouvindo aí, eu quero chamar a sua atenção. Amém? Pare de dar mau testemunho. Pare de ser uma vergonha para Cristo e o Evangelho. Amém? Está cheirando mal o teu mau comportamento diante de Deus. Vai chegar uma hora que Deus vai pedir conta para você. Amém? Se você é crente,
tenha a postura de crente de verdade, tá? Não vem com essa conversinha de que você é um crente moderno, você é um crente light. Não, meu irmão. Não existe nem crente moderno, nem crente light. Crente é integral. Amém? Crente é integral. Não tem semi-desnatado nem desnatado. O crente, ele é integral. E nem crente light, né? Muito menos light, né? Muito menos light. Tá? Põe uma roupa, vai para a igreja, mas em casa... Ele tem que ser original, né? É que bem aquele refrigerante que todo mundo gosta, né? O pretinho. Amém? Aí vai tomar ele, esse aqui é light, gosto de remédio. Esse aqui, tá sem açúcar, botaram, tá ruim. Não, esse aqui é original. Amém? Tem gosto de original. Aleluia. Que tipo de crente que é você? Você é luz ou você é trevas? Você pertence a Deus ou você pertence ao diabo? Você anda na verdade ou você anda na mentira? Essa é a pergunta que eu faço para você. Acabou aqui, né? Nós acabamos o capítulo 6 e nós vamos, a partir de amanhã, entrar no capítulo 7. Deus tem coisas boas para nós no capítulo 7, não é verdade? No 7 nós vamos aprender. Paulo expressa a sua alegria pelo arrependimento da igreja de Corinto. Amém? Aleluia. Até o capítulo 6, Paulo está tratando um pouco com dureza com a igreja de Corinto, né? Porque ele está colocando as coisas no lugar. Está dando continuidade da primeira carta, se ajustando e ajustando um pouquinho mais a igreja. Amém? E no capítulo 7 ele já começa amém, a falar um pouco mais brando, né? Um pouco mais, amém? Tá um pouco mais suave com a igreja. Aleluia. Às vezes a gente precisa de mensagens duras para mudar a nossa vida. Porque às vezes a pessoa recebe mensagem muito de autoajuda. Tá entendendo? Mensagem de autoajuda, meu irmão e minha irmã. Sabe o que ela faz? Ela massageia o ego. Amém? E o que nós, na verdade, nós precisamos de vez em quando é que a mensagem quebre o ego. Aleluia. E só, amém? E só com a machadinha de Jeová, aleluia, glória a Deus, né? O machado que esmiuça a penha, só com a machadinha de Jeová, aleluia, para quebrar corações endurecidos por causa do pecado. Tem gente que está em pecado há tantos anos, tem gente fazendo coisa errada há tantos anos, que ele está tão endurecido, amém? Tá? E ele se acostumou com palavras que elevam a sua estima. Então, ele fica meio receoso quando vê alguém e dá uma palavra dura e mexe com ele, né? Aleluia. Mas é isso que vai te converter e é isso que vai aproximar você de Deus. E tem até crente, pastor, o que me admira é quando o cristão ele vai para a igreja, ou então alguém exorta ele através da palavra de Deus. Aí o crente fica todo ofendido. O pastor falou aquela palavra lá, eu não gostei daquela palavra. Entendeu, pastor? Por que ele não gostou? Ele não gostou por quê? Porque ele está fora da vontade de Deus, está fora da palavra. Porque quando a gente a palavra vem de exortação, né, pastor? Chamando a nossa atenção. Se você não está enquadrado naquilo, você está bem. Agora, quando a palavra vem te confrontar com aquilo que você está fazendo de errado, pastor, a pessoa vai se ofender. Eu estou ofendido com esta palavra está sendo assédio para mim, moral. Não, e não é. Entendeu, pastor? E as pessoas ficam ofendidas. Eu não vou mais para aquela igreja porque o pastor só prega a palavra dura. Exatamente. Não tem palavra dura, tem corações duros, né? Olha, pessoal, eu não vou deixar de obedecer a Deus. E uma das ordens que Deus me deu foi essa: ensina a minha igreja. Ensina meu povo, foi mesmo. Amém? E
por esses dias tem vindo uma palavra muito forte no meu coração. Né? Eu fico meio receoso de dizer, Deus me disse. Né? Eu posso dizer com toda a convicção que isso Deus me disse. Ensina a minha igreja. Tá? Mas está amadurecendo uma palavra dentro de mim, que quando ela ficar bem madura, tá? Eu vou falar ela com mais convicção ainda. Vou falar com um pouco de convicção agora. Amém? Mas à medida que ela vai amadurecendo mais dentro do meu coração, eu vou falar ela com mais força. Amém? Tá? E essa palavra é a seguinte: não prepare a minha igreja para ficar aqui. Amém. Prepare a minha igreja para o arrebatamento. Amém. Aleluia. Ensina a minha igreja, preparando-a para o arrebatamento. Aleluia. Tá? Outra palavra muito forte que Deus tem falado, acredito que seja Deus que está falando. Eu só estou esperando amadurecer mais um pouco para vir com mais convicção. Amém? Olha em torno da sua vida, principalmente no seu país. Amém? Veja o que estão cercando vocês, o que está cercando a vida de vocês. Veja a influência da China nas nações. Amém? Tá? Se você não sabe, tá entendendo? Se você não sabe, a China é um tipo de anticristo. O governo chinês é um tipo de anticristo. Tá? O pensamento, a mentalidade do governo chinês é o tipo de anticristo. Amém? Tá? E você um pouquinho mais profundo ainda. O pensamento da esquerda, tá, tem tudo a ver com o pensamento anticristo, do anticristo. Tá? Amém? Por um pouco de tempo, a esquerda ainda aceita os evangélicos. Tá? Por um pouco de tempo. Não, eles por um pouco de tempo. Amém? Tá? Peraí. É uma forma de se mascarar. Amém? Para ganhar o poder. Isso, tá? Mascado, mas não gosta. Mas quando eles entrarem no poder com tudo, amém? Você pode ter certeza que o inferno aqui na terra vai começar. Para os evangélicos. Amém? Tá? Então se prepare, meu irmão. Se prepare. Porque uma coisa é o inferno na eternidade que nós não vamos enfrentar, tá? Mas nós podemos pegar o inferno aqui na terra, tá entendendo? Tá? Leia um pouquinho sobre a história da China, a revolução cultural da China, e veja o que foi feito com as igrejas evangélicas e com os pastores lá. Tá entendendo? Tá? E o que é feito até hoje. Tá? E hoje nós estamos debaixo de uma forte influência, tá? De uma forte influência desse pensamento. Tá entendendo? Tudo para o Estado e nada para o povo. Amém? O Estado sob o controle de tudo. Sabe quem pensa assim? O anticristo. Amém? Quando o anticristo vier governar, quando ele se tornar governo, amém? Tá? Ele vai ser muito social. A princípio ele vai matar a fome do mundo. A princípio ele vai trazer a prosperidade para o mundo. Amém? Tá? Por isso que esse pensamento social, tá? É o pensamento dos 3 anos e meio, tá? Da grande tribulação. Amém? É o pensamento dos 3 primeiros anos. 3 anos e meio primeiro da grande tribulação. É o pensamento de suprir a necessidade do mundo. Tá? Amém? E você sabe que o Brasil é um país estratégico a nível de alimentação, de comida. Só o Brasil consegue sustentar quase que o mundo inteiro. Amém? Com a alimentação. Tá? É por isso que a gente está aí rodeado. Amém? Estamos rodeados. Tá? E isso tá amadurecendo dentro de mim. Por isso, meu irmão e minha irmã, aprenda a palavra de Deus. Para que você seja forte. Quando chegar o dia da perseguição, amém, você está preparado. Convicto, tá? Né, pastor? Amém? Certo. Tá? Não fazer como alguns
Amém? Veio a pandemia, sumiu. Você não sabe onde que ele anda. E não dá nem satisfação. Não dá satisfação, vive como se nem fosse crente. Tem mais medo do Né? Então a gente tem tido algumas lições, né? Tá? O pensamento da esquerda é que o Estado é Deus. Por isso, amém, eles fomentam o ateísmo, né? Por que o ateísmo é fomentado? Porque para a esquerda o Estado é Deus, amém? Tá? O Estado é Deus, tá entendendo? Na China, o Partido Comunista Chinês é Deus, tá? Para eles é Deus. É proibido falar mal do Partido Comunista Chinês. Precisam tirar o cristianismo, porque para o Estado se tornar isso. Eu estou recebendo aqui algumas coisas, né? Tá? Porque o que impede o Estado se tornar Deus, amém, numa nação, é quando ali está o cristianismo. O cristianismo é uma pedra, é um empecilho para esse grupo de pessoas, amém? Tá? Porque eles estão dizendo que o Estado é Deus, e eu estou aqui dizendo que Jesus Cristo é Deus, aleluia. Tá bom? Deus abençoe vocês, amém? E na medida